Agora a gente vai falar sobre LinkedIn. E LinkedIn é um tema que eu diria que com 20 anos de experiência é um dos mais interessantes quando a gente pensa em recrutamento, quando a gente pensa em network, quando a gente pensa em buscar vagas como candidatos e do outro lado, quando a gente pensa em identificar candidatos quando nós somos recrutadores. Na aula passada a gente falou sobre os sites de vagas, eu falei sobre 4 sites de vagas e dei minha opinião, queria reforçar, são poucos os cases de sucesso de pessoas que utilizam os sites de vagas, então a minha recomendação é que se você utilizar um site de vagas, que seja gratuito, porque de verdade, nos meus 20 anos eu aprendi que é ganhar numa Mega Sena quando você consegue uma recolocação através do site de vagas. Mas dito isso, eu vou entrar no tema do LinkedIn. O LinkedIn eu tenho diversos cases de sucesso que eu posso comentar com vocês e eu vou realmente falar durante essa aula sobre isso. Mas eu vou começar especificamente com a primeira parte do LinkedIn, que é como montar um bom perfil. Muitas pessoas percebem que o LinkedIn é uma rede social profissional. E a grande realidade, como recrutador, eu falo que o LinkedIn te dá a oportunidade de montar um currículo que fica disponível para todo o mercado. E aí é a atenção devida a este perfil que você deve ter, não só se você estiver buscando uma oportunidade de trabalho, mas também se você quer de uma forma passiva ser acessado por futuros empregadores. Dito isso, o que eu percebo? Primeiro, um LinkedIn mal feito, ele pode te tirar do radar de recrutadores, ele pode tirar você do radar de empresas que podem ser interessantes num futuro próximo. E essa atenção, e com pequenos detalhes, pode fazer uma diferença enorme. Então, vou dar alguns exemplos. Né? O LinkedIn, praticamente todo mundo tem. O LinkedIn, ele primeiro tem aquela capa. Né? Então, algumas pessoas preferem ter uma capa neutra, outras pessoas preferem deixar uma capa em branco, mas o que eu recomendo é que você tenha uma capa que esteja vinculada ao seu perfil profissional. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Outro dia desse nós estávamos fazendo uma busca, conversando com alguns diretores financeiros, e um dos diretores financeiros tinha uma capa de um foguete. Que era uma capa de um foguete de uma empresa muito conhecida no mundo, que quer levar pessoas para a Lua. Mas esse diretor financeiro não era dessa empresa. Então isso deu uma visão errada, enviesada desta pessoa. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você coloca a sua capa, muitas vezes você pode remeter a sua capa à cidade onde você mora, ou à empresa onde você trabalha, ou à profissão que você exerce. Mas tenha algo que seja consistência. E uma das palavras que eu vou sempre utilizar aqui é consistência. Por quê? Porque isso te ajuda a causar uma boa impressão para os recrutadores, para quem olha o seu perfil pela primeira vez ou para quem está sempre navegando e avaliando o seu perfil para a oportunidade de trabalho. Aí vem um segundo ponto importante, que é a sua foto. Né? A foto, eu sempre deixo claro que a foto deve ser profissional. Você sempre tem que pensar no seu dress code, como você se veste, como você se porta. O fundo ele deve ser neutro e a foto ela deve ser de boa qualidade. Porque diferente do currículo, no LinkedIn as pessoas vão olhar para a sua foto. E lembre-se do que eu falei, quando você monta um currículo irresistível, quando você monta um currículo impecável, a foto é desnecessária, porque se a pessoa quiser olhar para a sua foto, ela vai para o LinkedIn. É a primeira rede social que ela vai avaliar. Então, ter uma foto profissional é importante. E na foto, hoje em dia, muitas pessoas colocam aquele selo, né, que é o Open to Work. E, de verdade, até por ser algo muito novo,
eu não tenho uma opinião formada. Eu geralmente falo o seguinte: se você está buscando ativamente uma oportunidade de trabalho, tenha esse selo. Se você não está buscando uma oportunidade de trabalho, não coloque esse selo. Mas você naturalmente, nos dois casos, pode ser abordado, eu diria até com a mesma frequência. Porque o que vai diferenciar a intensidade de abordagens é o seu conteúdo, são os resultados que você coloca no seu perfil. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, interessante, no Open to Work, o que eu percebi é que existem alguns prós, né? Para vagas temporárias, por exemplo, os recrutadores eles têm acessado muito quem tem essa funcionalidade do Open to Work. Então isso pode ser um dado interessante. O próprio recrutador ele tem uma propensão maior, ou tem talvez um sentimento de que é mais fácil acessar alguém que tem o Open to Work, porque o Open to Work dá ou comunica que você acessa o seu LinkedIn com frequência. Porque, vamos lembrar, muita gente não acessa o seu perfil com tanta frequência. E esse, inclusive, é um dos erros. Lembre-se que o LinkedIn é uma rede social profissional. Então, as pessoas estão constantemente acessando perfis de profissionais e o seu perfil pode ser constantemente acessado. Então, pelo menos que seja uma vez a cada 2 dias, checa se você está recebendo mensagens, checa quem está avaliando o seu perfil. Mas, dito isso, voltando para a funcionalidade do Open to Work, não existem contras, como eu disse, é algo muito novo, mas é importante que você saiba que o Open to Work ele pode deixar o seu perfil verdinho para todos, ou você pode deixar uma funcionalidade onde só os recrutadores que têm o recruiter do LinkedIn com essa visualização. Então guarde esse tipo de informação. Eu vou falar de título. E o título é, sem dúvida, um dos pontos importantes, porque o título ele deve ser objetivo, o título do seu cargo ele deve ser objetivo, ele deve ter poucas palavras e, de preferência, palavras-chave. Então, exemplos. Isso acontece com muita frequência. Quando nós, recrutadores, buscamos candidatos no LinkedIn, e aí eu vou dar um exemplo na área contábil, nós vamos buscar um analista contábil, ou muitas vezes nós vamos buscar um analista contábil sênior, ou nós buscaremos um gerente contábil. Estas palavras, se você coloca da forma correta, elas fazem uma diferença enorme se você entra no filtro com mais frequência ou com menos frequência. Então tenham muita atenção a isso. Eu geralmente falo que quando você pensa no título do seu perfil no LinkedIn, você sempre tem que pensar com a cabeça de um recrutador. Porque muitas vezes hoje você pode não estar buscando uma vaga, mas lembre-se que um dia uma boa vaga pode surgir de uma forma proativa para você. Então, se você conseguir, através do seu título, montar algo objetivo, com boas palavras-chave, isso pode fazer uma diferença enorme. Os recrutadores vão fazer pesquisas colocando um título. E muitas vezes eles vão colocar o título junto com algumas competências. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a grande ideia sobre isso é que você deve lembrar que você, se é um analista contábil, deve colocar analista contábil. Se você é um sênior, você deve colocar sênior também. Ou muitas vezes você deixa simplesmente analista contábil e no descritivo você coloca a palavra sênior. Mas você perceba como a importância de palavras-chave te ajudam na entrada de uma busca ou dentro de um filtro. Eu vou mudar e falar um pouco sobre localização. Então, falando de localização, alguns dados interessantes. Primeiro, vamos para algo básico. Quando a gente pensa em localização, você deve se lembrar que você tem que colocar uma localização, de preferência, onde você está nesse momento. Algumas pessoas me falam, poxa, mas eu estou no interior de São Paulo e quero ir para a capital.
Devo colocar já a localização da capital? Minha recomendação é, se você vai fazer esta mudança, ou se a mudança já está por fazer, pode colocar a capital. Se você ainda não fez ou isso é algo para futuro, mantenha a sua localização atual. Agora, se você não colocar uma localização, tem um dado interessante. A sua localização será definida pelo LinkedIn e será Araruama, que é uma cidade que é a primeira que começa com A. E aí isso pode ser um problema, porque dependendo de onde você estiver, você provavelmente sai da busca dos recrutadores. Você sai do radar, porque lembre-se, o recrutador também colocará no filtro a localização. Então esse é um dado pequeno, mas muito importante para vocês utilizarem e entenderem durante o seu processo, não só de busca por oportunidades, mas de apresentação em pesquisas para os recrutadores. Eu vou entrar em temas que são super relevantes agora. Vou falar um pouco sobre empresas, né? Então, quando você pensa nas empresas, é importante você colocar as informações e manter as informações atualizadas. Lembre-se disso. Mas mais importante, vamos recapitular o que eu já falei sobre as aulas de currículo. Faça um resumo da sua empresa. Lembre-se, nem todos vão conhecer ou vão ter informações sobre a sua empresa. Então coloque dados, indústria, faturamento, quantos funcionários, tamanho, enfim, coloque dados que sejam interessantes, né? Na empresa, sempre tenha em mente que quanto melhor o descritivo, melhor a atratividade. Você pode simplesmente copiar a informação que a empresa disponibiliza no seu site ou que está disponibilizada no Google para o seu perfil do LinkedIn. Mas sempre atualize e descreva a sua empresa. Outro dado importante com relação à educação. É importante você colocar não só sua formação acadêmica, né? Então a sua graduação, coloque a sua pós, coloque o seu MBA, deixando claro que não necessariamente isso será relevante para tomarem a decisão se te contratam ou não. Mas é válido colocar todos os cursos que são relevantes na sua carreira. E muitas vezes, aí volto a dizer, você fez um curso numa universidade fantástica há 10 anos atrás. Você deve ter isso no seu LinkedIn? Deve. Agora, você fez cursos há pouco tempo que não necessariamente agregam valor para a sua carreira profissional ou que não necessariamente são atrativos para quem está avaliando o seu perfil para uma futura vaga, talvez não valha a pena você preencher e colocar esse recheio dentro do seu perfil. Agora, dados que valem atenção e que eu percebo que são crescentes. As informações que você coloca no sobre. O sobre nada mais é do que um resumo das suas qualificações. E aí, como eu sempre falo, e eu comecei a aula comentando sobre isso, o teu LinkedIn, ele nada mais é do que o teu CV público, disponível para todos. Quanto mais informação relevante, mais informação estruturada, quanto mais palavras-chave, mais fácil de você aparecer para os recrutadores, para os RHs das empresas, para quem está fazendo pesquisa e buscando gente boa. Então, no sobre, entenda que você está fazendo um resumo das suas qualificações. Você pode fazer o sobre em texto ou você pode fazer o sobre em bullet points. Claro que quem está avaliando o teu perfil pode ter um pouco mais de tempo. Geralmente essa pessoa vai ter mais do que os 30 segundos de uma peneira de um processo de seleção, mas talvez ela não tenha 2 ou 3 minutos. Agora, toda informação relevante que você colocar no sobre será considerada por um bom recrutador. Lembre-se, resultados te diferenciam de qualquer outro candidato. Então, atenção não só a conteúdo, mas aos resultados que você coloca. Os resultados que você coloca no sobre,
ou os resultados que você coloca na experiência, eles sempre serão levados em conta. Algo que eu aprendi, né? Diversos bons candidatos que trabalham em empresas fantásticas não colocam nenhuma informação no LinkedIn. Essas pessoas não prestam atenção e simplesmente colocam lá o cargo e colocam muitas vezes uma linha da sua experiência profissional. E você percebe que são bons perfis, porque trabalham em boas empresas, têm carreiras sólidas, têm passagens sólidas, mas por não descreverem o seu perfil, não colocarem informações relevantes, muitas vezes o recrutador, na pressa, ele deixa esse perfil de lado e ele opta por conversar primeiro com quem tem mais informações relevantes, com quem responde as perguntas que o recrutador tem num primeiro momento de busca. Então tenham atenção a isso. Quanto mais informação relevante, quanto mais conteúdo objetivo, melhor para abrir uma ponte, pavimentar uma ponte, abrir uma porta com os recrutadores. E para finalizar, eu queria dar duas dicas que eu considero que são importantes. A primeira é a seguinte: quando você pensa em palavras-chave, uma dica é você avaliar perfis de pessoas que ocupam uma posição parecida com a sua, ou pessoas que ocupam posições que um dia você quer ocupar, e avaliar como está descrito sobre. E utilizar essas palavras-chave na sua descrição. Então isso é algo que funciona, ajuda e facilita o teu dia a dia de trabalho. A segunda coisa é você voltar na aula que a gente falou sobre autoconhecimento, né? A gente falou sobre pontos fortes, pontos fracos, e relembrar e utilizar todo o conteúdo que você já está utilizando para o seu currículo também no sobre. Eu vou dar sequência, vou falar um pouco sobre upload de currículo. Algumas pessoas me perguntam, devo fazer o upload de currículo? De verdade, não faz diferença e eu recomendo que não se faça isso. Na verdade, o melhor caminho é sempre numa abordagem no LinkedIn. Quando a pessoa te pedir um currículo, você manda o seu currículo atualizado. Porque se você fizer um upload do teu currículo, você também tem que deixá-lo atualizado no LinkedIn de tempos em tempos. Então, para evitar isso, simplesmente siga com o seu perfil do LinkedIn e quando for necessário, você disponibiliza o teu currículo. Vou falar rapidamente sobre experiência. A gente já falou sobre isso nas aulas de currículo. É importante deixar claro que você deve colocar todas as suas experiências relevantes ou não no seu LinkedIn. Experiências que foram longas ou curtas, experiências que foram boas ou más, mas você deve colocar as suas experiências. E lógico, vamos nos lembrar disso, o recrutador, quem olhar para o teu perfil, vai concentrar tempo, vai concentrar energia nas experiências dos seus últimos 5 anos. E nestas experiências dos últimos 5 anos é onde o mais importante acontece. Vocês devem colocar as suas principais responsabilidades e vocês devem colocar os seus principais resultados. E mais importante, as palavras-chave devem estar nestas suas últimas experiências. Por segurança, muitas vezes o ideal é você olhar para as suas 2, talvez até 3 últimas experiências e deixar o trabalho feito, completo, para responsabilidades e resultados. Preciso colocar um descritivo da empresa também para todas as experiências profissionais? Não necessariamente, mas aí volto a dizer, coloca pelo menos para suas 3 últimas empresas. Então vamos lá, pessoal, agora vem a parte mais interessante, a parte que eu particularmente mais gosto, que é falar de network, que é estabelecer contatos. Eu acabei nos 20 anos de recrutamento desenvolvendo uma metodologia que tem funcionado muito para que as pessoas utilizem na hora de se fazer um network, na hora de estabelecer contatos, na hora de abrir conexões com pessoas que provavelmente você não tinha no seu radar.
pessoas que podem auxiliá-lo a identificar uma outra oportunidade de trabalho, pessoas que podem te conectar com o RH de uma empresa, por exemplo. Então, existem diversas formas de você entender o que é um contato, o que é um network. Eu vou começar dando um exemplo muito simples e que vai valer o curso se vocês escutarem e reescutarem essa metodologia para fazer conexões e para colocar o seu currículo dentro de uma empresa. Então a metodologia funciona da seguinte forma. Você tem o seu perfil do LinkedIn, eu estou partindo da premissa de que você escutou as dicas que eu dei e você vai utilizar o conteúdo, as palavras-chave e vai ter um LinkedIn impecável. E se realmente esse perfil estiver impecável, você, a partir daí, começa a fazer os contatos. Por onde você começa? Idealmente é você fazer contatos com pessoas que são formadoras de opinião e tomadoras de decisão das empresas onde você quer trabalhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Você deve estabelecer laços, você deve ficar no radar, você deve ficar na vista de quem toma decisões, de quem pode influenciar com que o seu currículo seja apresentado para o RH da empresa onde você quer trabalhar. Agora, lógico, como você vai começar isso? Geralmente o network, a minha recomendação é, se você trabalha em logística e se você é um gerente de logística, faça conexões com outros gerentes de logística, outros profissionais de logística de empresas onde você quer trabalhar. Se você trabalha em RH, a mesma coisa. Se você trabalha na área financeira, começa pelo teu network na área financeira. Então sempre pensa primeiro na sua área de atuação e começa as conexões com quem está também na sua área de atuação. E daí você sobe um nível. E geralmente esse nível, o que eu mais recomendo é você pensar quem são os diretores, quem são os tomadores de decisão dentro da empresa. E de verdade eu recomendo que você estabeleça conexões com diretores de RH, diretores da sua área de atuação, para que a partir daí esse network possa te ajudar. Agora, como que você estabelece esse network? Então você tem que criar uma mensagem, você tem que criar uma mensagem de impacto. Qual é essa mensagem de impacto? Então, o que eu aprendi? Você manda uma mensagem dizendo o seguinte: prezado profissional, tenha o seu contato como um tomador de decisão e também um potencial formador de opinião na indústria ou na minha área de atuação. Gostaria de uma conexão inicial com o intuito não só de trocarmos informações de mercado, mas também para aproveitar e em um futuro próximo apresentar o meu currículo se houver espaço ou se houver uma oportunidade de trabalho condizente com o meu perfil. Então, com isso, com uma abordagem profissional, você estabelece um primeiro contato. Não é legal quando as pessoas mandam simplesmente uma mensagem falando o seguinte: Ricardo, gostaria de tê-lo no meu network. Ricardo, gostaria de estar no seu radar. Ou melhor, uma mensagem rasa, uma mensagem que não tem conteúdo e não tem um próximo passo. Então o ideal é que você tenha um conteúdo mais profissional e estabeleça um próximo passo. Agora, só mensagem não funciona. Você tem que ser participativo e o LinkedIn nos ensinou que quanto mais participativo você for na rede social, melhor. Agora é importante reforçar que nós criamos um e-book. Nesse e-book tem um template, tem modelos que você pode abordar as pessoas no LinkedIn. E o mais legal de tudo é que esse modelo funciona, ele tem exponencializado o volume de respostas que as pessoas recebem. Então, só para dar um exemplo, eu tenho followers no Instagram hoje em dia que já fizeram depoimentos falando que com essa mensagem eles saíram de 0 respostas para 10, 15, 20 respostas e mais, pedindo o currículo
para poder compartilhar com o RH. Então, funciona. Sugiro que vocês acessem esse e-book também para poder auxiliá-los nessa busca pelo network e também por futuras oportunidades de trabalho. Agora, o LinkedIn no network não é só isso. É muito importante que você participe ativamente com esse network. Então, o que eu quero dizer com isso? O que a gente aprendeu? Colocar conteúdo é algo relevante. Quando eu digo colocar conteúdo, eu vou dar alguns exemplos. Existem pessoas que literalmente escrevem e criam conteúdo e distribuem e comentam isso com o seu network para ficar no radar das pessoas. E existem muitas pessoas que fazem uma coisa mais simples. Elas disponibilizam e compartilham artigos de revistas, informações sobre as suas indústrias. E qual é o objetivo disso? Quanto mais você compartilha de informação, mais você aparece, mais você cria um nome, mais você cria comentários e autoridade dentro do seu network. E este é um grande objetivo. Você deve aparecer, deve buscar uma autoridade, estar no radar de pessoas que podem ajudá-lo, pessoas que podem influenciá-lo ou influenciar os RHs no longo prazo. Então, como você cria essa autoridade? De um lado você coloca conteúdo, de um lado você compartilha conteúdo e informações, mas do outro lado você também comenta o conteúdo que é postado. Você também dá a sua opinião. E o que é dar a sua opinião? Não é simplesmente falar obrigado por compartilhar, concordo. É você literalmente escrever o porquê de você gostar de um conteúdo ou do porquê você acredita que a informação é relevante, enfim. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar sobre pesquisa de vagas, a busca por vagas no LinkedIn. E esse é um tema muito legal, porque junto com a metodologia que eu expliquei para vocês com relação a network, eu também acredito que tem um modelo que funciona muito quando você está fazendo a busca de vagas. E eu, como eu já falei, 20 anos de experiência, muito aprendizado, muitos casos positivos, muitos casos negativos. Isso ajuda no resultado do que eu vou falar para vocês agora. Então, primeira coisa importante, quando você decide fazer uma busca de vagas no LinkedIn, a melhor coisa é você estabelecer quais são as empresas e quais são as indústrias que você tem interesse em trabalhar. E quando você estabelece isso, eu recomendo que você separe 5, talvez 10 empresas que você deva fazer uma pesquisa mais aprofundada. Por quê? Porque o que a gente vai fazer é utilizar aquelas palavras-chave. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, de 5 empresas na área de consumo, ou 5 empresas na área de farmacêutica, ou na área de saúde, ou na área de construção, onde te interessar, você vai, antes de tudo, entender como são essas empresas, qual é a cultura, qual é o apetite dessas empresas para contratar pessoas, quem são as pessoas que são tomadoras de decisão e que você também vai fazer contato. E mais importante, você vai entender que palavras descrevem as empresas e os profissionais que trabalham nessas empresas. Com estas palavras-chave, o objetivo é que você consiga adaptá-las ao seu perfil do LinkedIn e, de repente, até ao seu currículo. Mas quando você adapta ao seu perfil do LinkedIn, lembre-se, você fica mais próximo de participar de um processo de seleção quando essas empresas fazem busca de profissionais. Por quê? Porque elas utilizarão as palavras-chave mais frequentes. Enfim, você vai mostrar quem você é, vai criar uma marca pessoal e, sem dúvida, vai ficar no radar de todos os recrutadores e de todos os RHs.